Aluninhos, continuando o estudo das variáveis de estado de um gás, já falamos na pressão e no volume, tudo bem? Agora vamos falar da temperatura. A temperatura aqui é chamada de temperatura absoluta, temperatura termodinâmica, e essa temperatura se faz expressa em Kelvin, unidade do SI, unidade do Sistema Internacional. O que essa temperatura absoluta tem de especial? Eu escrevi aqui para você. É a forma de expressar conteúdo de energia cinética do gás. Então, aqui a temperatura está contando para mim quanto o gás tem de energia cinética. Diferente da escala Celsius, que dá a sensação térmica de frio e quente. Então, a escala que caracteriza, que representa, que expressa, que define o estado gasoso é a escala Kelvin. Então, uma coisa super importante para você. Lembra, chama Ciências da Natureza. Tanto faz se a análise do gás é microscópica ou macroscópica. Quando você vai caracterizar o gás em relação à variável temperatura, a temperatura que consegue expressar o comportamento do gás é a temperatura em Kelvin. Tudo bem? Não pode esquecer. Aí eu fiz mais uma coisa aqui para te ajudar. A energia cinética é um K pequenininho, isso é uma constante. Essa constante hoje aqui não nos interessa, o importante para você é que é uma constante. É uma constante K vezes a temperatura. O que significa isso? Se eu pegar a temperatura que aqui está multiplicando e passar para cá, dividindo, eu vou perceber que a razão entre a energia cinética e a temperatura é uma constante. E isso mostra para mim que a energia cinética e a temperatura em Kelvin são grandezas diretamente proporcionais. Tanto que, olha o que eu escrevi, gases diferentes, a mesma temperatura, possuem mesma energia cinética. Significa dizer que essa é uma consequência fundamental. Gases diferentes que estejam à mesma temperatura têm necessariamente mesmo conteúdo de energia cinética. Como a energia cinética e a temperatura em Kelvin são grandezas diretamente proporcionais, num plano cartesiano, eu tenho uma reta crescente que necessariamente passa pela origem. Aqui eu fiz uma coisa, mas por uma formalidade. A ideia de pontilhar. A ideia do pontilhar, o gráfico próximo do chamado zero Kelvin, é dizer para você que próximo do zero Kelvin o gás não tem mais comportamento ideal e então essa relação matemática não mais poderia ser usada. Mas isso para nós tem pouca importância. O importante para você é que gases que estejam à mesma temperatura têm mesmo conteúdo de energia cinética. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. No plano cartesiano eu tenho uma reta crescente que passa pela origem. Combinado? Aqui eu chamei de conversão importante. Estou mexendo com termodinâmica, eu preciso da temperatura em Kelvin. Então o examinador vai me dar a temperatura em Celsius. Porque no dia a dia, no Brasil, a temperatura se faz expressa em Celsius. Eu preciso transformar Celsius para Kelvin, para fazer análise termodinâmica. Vou pegar a temperatura em Celsius que ele me deu, vou acrescentar 273 e vou converter para Kelvin. A química é feita de vários detalhes. A rigor, aqui não é só 273, é 273,15. Como é que a gente combinou mesmo? Pequenas aproximações, não tem problema. Você não pode cometer um erro conceitual. O examinador me pediu para aplicar PV igual a RT, que é uma equação que a gente vai ver já já. E você, infelizmente, esqueceu de converter a temperatura de Celsius para Kelvin. Infelizmente, você vai errar. Qual é a maneira mais inteligente, mais segura de você evitar esse tipo de erro? É simples. Vamos criar um hábito, desenvolver um hábito. Está na prova de física ou na prova de química?
está mexendo com o estado gasoso, está mexendo com termodinâmica. Não importa se você vai calcular a energia interna do gás, o trabalho realizado pela força do gás, ou simplesmente a pressão que o gás exerce. A temperatura vai fazer parte dessa análise? Vamos criar um hábito? Vou pegar a temperatura que ele me deu em Celsius, vou converter na hora para Kelvin, para não correr o risco de esquecer, porque no dia da prova você está às vezes ansioso, nervoso e sempre com pressa. Então vamos criar o hábito. Mexi com termodinâmica, pego a temperatura em Celsius, logo de cara, somo 273 e já converto para Kelvin. Elaboro a forma de resolver o problema, já tenho a temperatura em Kelvin, não vou mais correr o risco de errar. Combinado? O que eu vou fazer agora? Eu vou te ensinar a juntar essas três variações. Tudo bem? Aguarda só um pouquinho. Isso vai para o próximo vídeo. Chance, todo do seu lado.